Olá, boa tarde. Hoje vamos falar da Echeveria Carrossel. Esta menina que está aqui na imagem é uma esfera carrossel que eu tenho no meu jardim, num canteiro, misturada com as outras plantas, como podem ver, com imensas pedrinhas. Decidimos falar no vídeo semanal desta planta porque há imensas dúvidas em relação à carrossel. Há imensa gente que diz que desiste de a ter porque efetivamente é uma planta super difícil, e a sensação que me dá é que as pessoas, quanto mais fazem por ela, pior é. Como podem ver, eu tenho aqui esta Echeveria ao sol, dá sol toda a manhã, portanto eu estou a fazer o vídeo neste momento é 12h30, isto dá sol aqui praticamente toda a manhã, o sol vai virar e toda a tarde está de sombra. Está misturado com as outras plantas. Ela tem umas manchinhas que passa aqui o inverno. Tem uma plantinha maiorzinha aqui a proteger, que é um aeónio. Como podem ver, não há grande cuidado, simplesmente está numa zona super drenada. É um pouquinho rampeado este canteiro. Eu tenho a carrossel no canteiro há 5 anos, portanto não é impossível ter carrosséis. Eu acho que quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço, a resposta é nada, porque basicamente eu não lhe dou grande atenção. Evitem colocá-la dentro das casas, porque eu vou fazer aqui uma pequenina introdução do que é uma planta variegata, e é importante perceber, porque há pessoas que têm a ideia errada sobre como tratar uma planta variegata. Portanto, uma pequenina introdução mesmo. Então, vão ser lançadas estas carrosséis em vaso 8, elas têm aproximadamente 7 centímetros, e para vocês perceberem eu vou explicar. Uma planta variegata normalmente, por regra, tem ausência ou então há uma menor quantidade de produção de clorofila. O que é clorofila? É a responsável pelo pigmento verde nas plantas. Há vários tipos de plantas variegatas. As que nós mais conhecemos, no caso das suculentas, são as que ocorrem mutação, porque também há as plantas variegatas que são, por exemplo, variegações instáveis. Tem uma Dracaena, por exemplo, variegata, um Ficus variegata. Essas plantas são estáveis, são plantas clorofilas, são estáveis, muitas vezes patenteadas, não perdem a variegação, basicamente não perdem, são sempre variegatas. O que é que acontece nas suculentas? Muitas das vezes as plantas variegatas são origem de uma mutação, que é uma alteração no DNA, que faz com que estas plantas fiquem variegatas e podem reverter também, deixar de ser variegatas, ou então dão filhotes só verdes e portanto também não são variegatas. Da mesma forma que uma variegata reverte para uma planta completamente verde ou sem a variegação, também pode acontecer que uma planta normal ocorra a mutação e passe a ser variegata. Portanto, o que é importante dizer, que muita gente tem a ideia contrária? Uma planta variegata precisa, por regra, imaginem que ela no seu estado normal, imaginem que esta carrossel, a verde, que não sendo a carrossel, ela foi dada o nome de carrossel porque é um híbrido, foi criado. Vocês repararem, ela dá filhotes também verdes. Se esta planta, no seu estado normal, sem ser variegata verde, precisa de sol, a variegata precisa sempre de mais sol do que propriamente a planta sem variegação. Porquê? A parte que tem clorofila tem que compensar a produção de clorofila da outra parte que não tem clorofila. Uma planta variegata tem que estar sempre com mais luz ou até exposição solar do que uma planta que não é variegata. Por exemplo, na minha, como eu disse no início do vídeo, ela está com exposição solar e sol direto mesmo pelo menos 3 horas e ela não queima.
Só que é óbvio que se vocês comprarem uma carrossel agora, por exemplo, e na semana que vem está uma temperatura acima de 30 graus, vocês não podem colocar assim de repente ao sol. Tem que haver um processo de adaptação da planta à exposição solar direta. Coloquem, por exemplo, só ao sol das 9 às 10 inicialmente, depois vão alterando a posição da planta até, por exemplo, colocarem debaixo de uma plantinha assim maior. Eu tenho muitas plantas frágeis debaixo de plantas maiores para ver esse processo de adaptação, até chegarem ao fim de, por exemplo, 4 meses a uma exposição total direta de por exemplo, 3 ou 4 horas. Outra coisa que também é importante referir nas plantas variegatas, elas têm todas um crescimento mais lento, devido precisamente a isso, ao facto de ser uma mutação, e por ser mais lento não quer dizer que precise de uma atenção especial, vamos colocá-la dentro de casa, vamos protegê-la, não, simplesmente é mais lenta, deixá-la crescer com o seu tempo. Vou referir também que a minha carrossel veio para o canteiro, não era pequena, veio para o canteiro já com 10 cm de diâmetro, ou seja, as pequeninas não as coloquem expostas, nem ao sol intenso, nem no inverno, deixem-nas crescer. Neste caso, este formato que vai ser lançado podem colocar no exterior, mas não se esqueçam do processo de adaptação. Água. Praticamente nenhuma, eu não tenho, vocês até veem um tubozinho, mas aqui a água é da companhia, eu não ligo o sistema de rega, aquilo é só para enganar. Portanto, eu não rego nunca a carrossel, eu não rego praticamente aquele canteiro, a não ser que esteja 2 semanas intensas de sol, de 30 graus, mais de 30 graus, e que seja mesmo necessário, mas eu praticamente não rego. Uma coisa importante se tiverem possibilidade, esta carrossel não precisa praticamente de substrato de urfas ou assim, ela pode ser, por exemplo, estado só em lechuza, por exemplo. Há um menor risco de vocês terem as raízes com acumulação de água e o problema dela sempre é fungo de solo, sempre. Ou seja, sempre que é expedida uma carrossel destas, é importante que vocês percebam, nós confirmamos sempre o cal antes de enviar. Porquê? Porque ela pode estar bonita aqui e já ter problema por baixo, porque o problema dela é sempre fungos de solo. Ou seja, estejam sempre atentos ao caule, aqui por baixo, começar a ficar castanhinho, já praticamente não há nada a fazer. Ou seja, muito cuidado com o arejamento, porque a tendência é os fungos, são esporos, que imaginem algo que cai aqui, se bufarmos, sai. Isso acontece com os fungos. Se vocês tiverem a carrossel nem estufas, está errado, não podemos ter uma carrossel nem estufas. Nós temos no início do processo, quando elas são pequeninas, mas depois tem que ficar para fora. Ou seja, o fungo por acumulação aqui, o aéreo, quer o que vem de baixo por apodrecimento das raízes, devemos estar sempre atentos. Aliás, eu até nem sequer coloco fungicida, porquê? Porque ela está bastante arejada, praticamente só tem pedra ali no canteiro, tem uma altura muito pequenina, eu não tenho substrato, esta terra aqui até é fraquinha, é quase só saibrenta, portanto é só pedriscos ali, não quando a plantei ali não utilizei substratos. Basicamente, quanto menos cuidados houver, melhor. O único cuidado que vocês têm é deixá-la, ok? Eu acho que já disse as dicas todas, não me estou a esquecer de nada. A lechuza que falámos no último vídeo. Exatamente. É importante. E acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida em relação à carrossel ou qualquer outra planta, coloquem aqui nos comentários, porque é importante, nós podemos fazer vídeos de acordo com as vossas dúvidas. Ou seja, coloquem, tem alguma planta que esta planta morre muito, não consigo vingá-la, foi precisamente por causa disso que nos lembramos da carrossel. Façam as vossas dúvidas, se acharem que alguém, alguma amiga vossa se queixa também do mesmo, partilhem com essa pessoa. Ponham um gosto no nosso vídeo se gostarem, óbvio, e espero que vocês deem um feedback se gostaram deste vídeo e vejam as nossas carrosséis que vamos lançar já a seguir. Obrigada!